A gente já se acostumou com a ideia de conversar com uma inteligência artificial, né? Mas, e se ela pudesse fazer mais do que só responder? E se ela pudesse agir, de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar numa tecnologia que promete exatamente isso. Não só conversar, mas pegar um projeto complexo do zero e entregar ele pronto. Vamos entender o que é a Manus AI. Para entender a Manus, a gente precisa primeiro entender a mudança que ela representa. É a evolução dos assistentes para os agentes. Pensa assim. Os assistentes de hoje são como estagiários digitais. A gente precisa dar o passo a passo, dizer exatamente o que fazer. Já os agentes, como a Manus, funcionam mais como analistas digitais. A gente não passa uma tarefa, a gente delega um objetivo. E ele se vira para encontrar o caminho. E para a gente entender essa transformação de verdade, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos ver por que os chatbots já não são suficientes, apresentar a Manus em detalhes, espiar como ela funciona por dentro, ver um exemplo prático, analisar o cenário geral e, por fim, pensar no que isso tudo significa para o nosso jeito de trabalhar. Então, vamos começar pelo começo. Qual é o problema que uma ferramenta como a Manus tenta resolver? Por que as IAs que a gente já usa hoje têm um limite? A diferença está toda aqui. As ferramentas mais comuns são reativas. É como um jogo de ping-pong. A gente manda um comando, ela devolve uma resposta. Manda outro, ela devolve outra. Elas não conseguem pegar um objetivo grande, complexo e construir sozinhas o caminho para chegar lá. É justamente essa lacuna que os agentes autônomos querem preencher. E é exatamente nesse ponto que a Manus AI entra em cena, se apresentando como o próximo passo dessa evolução. Então, o que ela é, afinal? O nome técnico é agente autônomo. Mas o que faz essa definição ser tão forte não é só a palavra independente. É a capacidade de gerenciar um processo inteiro, do início ao fim. A ideia é que a gente não precise mais dar as etapas. A gente diz qual é o destino final. O agente autônomo vai traçar o mapa e dirigir o carro até lá. E na prática, isso se traduz em umas capacidades bem impressionantes. Ela consegue, por exemplo, navegar na internet para coletar dados, escrever e rodar código para construir soluções, se conectar com outros sistemas, mas talvez o mais incrível seja a capacidade de raciocinar sobre o próprio trabalho, analisar o que coletou, criar relatórios e até, pasmem, identificar os próprios erros e corrigir o rumo no meio do caminho. Ok, a promessa é gigante. Mas como é que isso realmente funciona? Como é a arquitetura por trás dessa autonomia toda? Vamos dar uma olhada no motor da Manus. Olha, a forma mais fácil de entender é imaginar a Manus como uma pequena equipe de especialistas digitais. Primeiro, entra em cena o planejador. Ele é tipo um gerente de projetos, olha o objetivo e desenha o plano de ação. Depois, o executor arregaça as mangas e faz o trabalho pesado. Programa, pesquisa, o que for preciso. E por fim, o verificador funciona como um controle de qualidade, revisando tudo para garantir que o resultado está certo. É essa divisão de tarefas que torna o processo organizado e eficaz. E tem um detalhe aqui que é sensacional. Todo esse trabalho acontece num ambiente seguro na nuvem, uma espécie de oficina digital isolada. O que isso quer dizer na prática? Que dá para delegar um projeto, fechar o notebook e tomar um café. A Manus vai continuar trabalhando sozinha, sem parar, e só vai avisar quando terminar. Chega de teoria, né? Vamos ver como isso tudo funciona na vida real. Vamos analisar um projeto de verdade que foi entregue para a Manus resolver. O desafio foi esse aí, um pedido bem complexo e aberto. Criar um estudo completo sobre a cultura brasileira. Pensa só, isso envolve pesquisa, design, programação, redação, um trabalho que para uma pessoa levaria dias, talvez semanas. E qual foi a primeira coisa que a Manus fez sem nenhuma instrução extra? Criou um plano. Ela quebrou aquele objetivo gigante em uma lista de tarefas claras. Primeiro, pesquisar tudo. Segundo, construir o site e os gráficos. Terceiro, juntar tudo num relatório. Isso já mostra um pensamento estratégico, não só de execução. Com o plano na mão, ela partiu para a execução. A Manus literalmente abriu o navegador, entrou no site do IBGE e começou a coletar os dados de população que precisava. Isso é fundamental, porque mostra que ela não está presa numa base de dados interna, ela interage com a internet como qualquer pessoa. Com os dados coletados, ela foi para a parte de desenvolvimento. Escreveu o código para criar o site, programou os gráficos e quando deu de cara com um erro, tipo uma biblioteca de código que não era compatível, ela mesma diagnosticou o problema e procurou outra solução. Essa capacidade de se autocorrigir é um salto gigantesco. E o resultado final não foi só um texto, foi um pacote completo. Um site interativo funcionando, com menus e tudo, gráficos com análise de dados e um relatório profissional em PDF compilando toda a pesquisa. Tudo isso a partir de um único pedido inicial. A tarefa não foi feita,
Ela foi delegada e concluída. Os resultados são o de cair o queixo, é inegável. Mas para a gente ter a visão completa, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o contexto, o hype, a realidade do produto hoje e os riscos que vêm junto. Primeiro, o mercado está botando muita fé e muito dinheiro. A empresa por trás da Manus levantou 75 milhões de dólares em investimento, o que a avaliou em $500 milhão. Não é pouca coisa. E não são só os investidores que estão empolgados, o público também. Logo depois do anúncio, mais de 2,5 milhões de pessoas se inscreveram na lista de espera. Isso mostra uma demanda gigantesca por esse tipo de ferramenta. Os dados de performance também são bem interessantes. Num teste que mede a capacidade de resolver problemas do mundo real, a Manus se saiu melhor que sistemas de pesquisa avançados da OpenAI e chegou bem perto do desempenho humano em tarefas mais simples. Agora é crucial ter os pés no chão. A tecnologia ainda está no começo. O consumo de recursos é altíssimo. Aquele projeto do Brasil, por exemplo, gastou todos os créditos iniciais de um usuário. Existem relatos de que a ferramenta às vezes trava, entra em looping, comete erros, enfim, passa aquela sensação de um produto que ainda não está totalmente pronto. E para completar, a empresa ainda enfrenta umas investigações regulatórias lá nos Estados Unidos. Beleza, com tudo isso na mesa, a gente chega na grande questão: o que uma tecnologia como essa realmente significa para o futuro do nosso trabalho? A grande virada de chave, o ponto principal é este aqui. A nossa relação com a tecnologia pode estar mudando fundamentalmente. A gente está saindo de um modelo em que damos instruções para uma ferramenta e entrando em um em que a gente colabora com um colega de trabalho digital. A automação deixa de ser sobre otimizar uma tarefa isolada e passa a ser sobre orquestrar um fluxo de trabalho inteiro. Isso nos deixa com uma pergunta final, que é a mais importante. A tecnologia para delegar projetos inteiros já não é mais coisa de filme. Ela está batendo na porta. A questão agora é outra. Será que a gente está pronto para mudar nosso jeito de pensar e começar a delegar resultados e não só tarefas? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar essa análise.